Olá, alô! E aí, pessoal? Muito boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite, independente de você estar aqui conosco nessa tarde de terça-feira, dia 10 de setembro de 2004, de você vir depois de você assistir essa live gravada. É um prazer, é uma alegria. E para você, ó, o nosso abraço, a nossa alegria, a nossa satisfação de tê-lo conosco, de tê-la conosco nessa tarde. Uma tarde que nós conversaremos sobre um tema muito importante. Inclusive, à medida que eu fazia ou story ou mandava para alguém o convite para participar, as pessoas começavam a me questionar. Carência? Carência de quê? Vício? Eu não tenho vício, por que eu devo assistir essa live? Então, respondendo a todos os presentes, os que já estão presentes aqui e aqueles que estão entrando, o objetivo dessa live é compartilhar conhecimento. Nós acreditamos na força do conhecimento, mas muito mais que conhecimento, informação é autoconhecimento. É aquele momento em que eu me coloco na situação, eu me analiso, eu percebo no meu comportamento e vejo se realmente aquilo faz sentido para mim, trago isso para mim e aí as coisas vão caminhando e o desenvolvimento pessoal é natural e as coisas vão acontecendo. Então, muito obrigada pela sua presença. Já já Neilde está entrando, já estará aqui conosco, trocando ideias. E nós então temos essa live com o título Todo Vício Esconde uma Carência. Não é aquela questão de falar assim, nossa, mas fulano é tão carente, ou dizer que apenas uma pessoa ou outra pessoa é carente. Às vezes a gente faz um comentário até pejorativo, né? Ai, de novo aquele comentário, porque é aquele comentário daquela pessoa, o colega de trabalho, o familiar que faz um comentário, né, que diz assim: ai, mas eu tô tão carente, aconteceu isso, você sabe, né, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, eu perdi o emprego, eu tive que vender as minhas coisas por questões para saldar uma dívida, até nem minha era, do meu pai, da minha irmã, porque eu era avalista, coisas assim, e a gente percebe que às vezes há certos comportamentos que são repetitivos, e eles são repetitivos, eles são compulsivos, às vezes no início eles até trazem alguma situação que deixa a gente assim, de alguma forma, com certo prazer, né? Às vezes começa pela dor e depois continua e se transforma. Então, é essa a nossa proposta de estar aqui hoje. Olha, eu vou falar para vocês. Geralmente eu estou bem tranquila, mas hoje eu estou um pouco nervosa. Mas isso faz parte do ser humano, isso faz parte também de nós, porque é um momento importante falar de um assunto importante. Então, nós estamos aqui, a nossa querida Neil, vê-la entrando e a gente trocar ideias sobre esse tema, né? Fui professora há muitos anos e enquanto... Aham, chegou! E a Cheguei, mocinha chegou! cheguei, boa tarde. Hello, boa tarde. Você é de São Paulo, né? Boa tarde. Que Foi quase coisa internet. boa, Que Neilde. bom te revê-la, Janice. Então, que 10 que é você estar aqui conosco, né? E a gente falar desse tema. E a brincadeira aí do boa tarde é assim, ao sujo falando do mal lavado, viu, Neilde? Porque eu sou daqui de Minas, mas do interior aqui do Triângulo Mineiro, da cidade de Araguari.
e aí a gente também puxa esse R. O pessoal que é de BH, de outras cidades de Minas, principalmente lá perto da região metropolitana, não é desse jeito, não. Então, tá tudo certo. Com puxando esse R ou não, é boa tarde para você também. Obrigada, querida, por estar conosco, né, falando desse tema. Todo vício esconde uma carência. E Sim. pouco antes de você entrar, eu estava comentando, né, que fui professora e como professora há muitos anos, sempre gostei de ir ao significado das palavras, né? Então, a primeira palavra que chama atenção na nossa live, né, o título é vício. E aí, então, a professora foi pesquisar. E vício, algo que traz um alívio temporário, é um padrão de comportamento repetitivo e compulsivo. Algo que eu posso começar até devagar, né, lentamente, não percebo que vai se tornando muito mais frequente, vai exigindo muito É mais um tipo e traz, de toque. É um transtorno exatamente, né? obsessivo compulsivo. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. O pensamento te obriga a repetir aquilo compulsivamente. Então você repete aqueles comportamentos. E é interessante a gente entender também que esse comportamento, é, ele principalmente em determinadas situações, ele é totalmente inconsciente, ele só vai acontecendo, né? Às vezes a gente não percebe que está naquela profundidade e que já está trazendo prejuízos para a nossa saúde, seja a saúde física, mental, a saúde emocional e até a saúde social, está comprometendo. Nossa, mas fulano é o cara com quem a gente não quer estar na festa por causa desse comportamento, né? Isso. E outra coisa que eu pesquisei, então, foi carência. É uma palavra muito batida, né? Tadinha da fulana, é tão carente. Ai, eu sou tão carente, né? Para com essa carência, fulano, né? Então a gente usa muito. Necessidades emocionais ou afetivas não atendidas. E o que traz um sentimento de falta, vazio ou insatisfação. E aí, quais necessidades que deixaram de acontecer para essa pessoa? Cada história traz uma história, não é mesmo, Neilde? Exatamente. Boa tarde para quem está chegando. Eu estava falando no começo também, Janice, sobre as pessoas confundirem a carência com a tristeza, Ótimo, né? ótimo. E tristeza, né, quando alguém fica enlutado, é diferente. Tanto é que tem um padrão, um tempo para ser aceito. Passou deste tempo, opa, alerta amarelo, alerta vermelho, vamos olhar com cautela para essa situação. Porque a gente não pode ficar remoendo a dor do outro para sempre, a morte do outro para sempre. A morte faz parte do ciclo da vida. Isso é normal, né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? Isso. A biologia está aí para explicar o ciclo da vida. E muitas pessoas confundem isso e confundem as carências. Quando você vai definir o que significa carência, o que significa vício, lembra que na carência falou que tem um vazio. A vida ela não aceita vazios. Todo vazio precisa ser preenchido. Ela não aceita os vácuos da vida. Precisamos sempre preencher. E as pessoas buscam em algo ou em alguém que sacie essa carência que ela tenha. E aí, quando nós falamos de carência, é algo muito mais profundo do que você sentir a falta de alguém com você. É uma carência, é literalmente um vazio que você precisa preencher para se sentir pertencente e existente neste mundo. Eu vou Exatamente. descontar, né, a minha carência na comida, eu vou descontar a minha carência, a minha ausência, seja ali de afetos, em apostas, eu vou compensar na academia. Então a pessoa fica viciada, eu vou descontar no trabalho. Mas Sempre. esse pensamento não é claro desse jeito para a pessoa, não, né? Ela não Não, sai de casa falando desse jeito. Realmente é essa questão do inconsciente. Por isso a importância de um momento como esse, em que nós trazemos à luz
essa reflexão para que você, para que todas as pessoas que estão assistindo e que para quem você pode mandar, manda aí um aviãozinho para aquela pessoa que gostaria, que você acha que gostaria e que precisa também ouvir isso, que afinal de contas, autoconhecimento é para todos nós, né? Sempre. Mas essa questão mesmo da consciência, do conhecimento, peraí, deixa eu parar, deixa eu analisar minha vida, o que que eu estou fazendo, é aquela questão também do ouvir o que o outro está falando de mim. Porque às vezes as pessoas estão comentando, às vezes as pessoas estão nos falando, mas nós estamos também totalmente de ouvidos fechados, porque você está achando que eu estou indo demais na academia? O que é Isso é isso, Ai? inveja? Realmente, a gente acaba arrumando uma resposta, uma justificativa para que ele mencionar que eu fiz algumas pesquisas em relação a números e sempre relatar que a questão da pandemia refletiu muito nos comportamentos das pessoas após aí né, de todo esse período, né, não apenas de jovens, de idosos, de Todo mundo. crianças, adolescentes, ou seja, é a população como um todo. Então, mais de 50% das pessoas que lutam contra vícios relataram que tudo começou numa tentativa de preencher uma carência que, por sua vez, vinha de um vazio. Um vazio que eu não sei explicar. E todo mundo passa por isso na vida um dia, não passa, Neilde? Ou então quem tem esse sentimento deve ficar preocupado, porque será que sou só eu? Como é que é essa questão do vazio? O que que a psicóloga, doutora Neilde, pode nos falar sobre isso? Nem sempre a pessoa consegue admitir. Quando ela consegue admitir, esse é o primeiro passo para o processo de cura. Ou seja, eu preciso de ajuda, eu preciso de tratamento. Quando ela não consegue identificar ainda, ela vai buscando alguns meios de saciar essa inquietação, digamos assim, essa angústia que ela não sabe de onde vem. Às vezes é uma apatia até certas situações da vida. Até ela conseguir identificar. Você trouxe a questão da pandemia. Quando ela consegue identificar que foi o afastamento das pessoas, que, Isso. poxa, aquilo. Muitas pessoas falavam assim: nossa, a pandemia me fez tão bem. Eu fiquei melhor agora. E na verdade ela ficou pior, que ela foi se isolando. Isso. E aí começam a criar até neuroses nas pessoas por medo do contato com o outro. Então, para eu me afastar do contato social, eu vou me preenchendo de mim e vou buscando algo que não tem, porque se eu estou vazio, o que eu vou cavar mais? Mais um vazio, mais um buraco. Como que eu vou preenchendo quando você se conhece? Quando eu me conheço, eu vou me preenchendo de mim. E aqui eu vou até Que falar lindo! muitas experiências que eu atendi na Você pandemia. tem que anotar essa frase. Quando eu me conheço, eu vou me preenchendo de mim. Olha, se você que está conosco, anote essa frase também, porque ela é profunda. Eu não preciso buscar lá fora, em coisas, em pessoas, em vícios, em situações que vão ser prejudiciais para mim, para minha saúde e impactar nas pessoas ao meu redor, né? Eu não preciso disso, eu posso me encher de mim. Amei, amei a frase. Exatamente. Então, ai, a gente precisa dar alguns passos concretos. Durante a pandemia, o que eu. Não sei se pode falar essa palavra que trava, né? Durante Sorry. esse período de isolamento, de distanciamento, as pessoas procuravam psicoterapia desesperadamente. Eu falo que neste período foi o que eu tive uma agenda, não tinha mais lugar para colocar ninguém, porque estava muito lotada. As pessoas buscam desesperadamente. E eu sempre orientava todos os meus pacientes, ok, saia, vá no parque, vá tomar sol, converse com pessoas. Ah, mas eu faço por chamada de vídeo. Não, isso está sendo suficiente. O encontro uma vez por semana com sua psicóloga não é o suficiente. Nós somos seres bio, psico, sócio e espirituais. Porque até a sua fé em algo além de você é necessário. Então, se nós somos
sócio, nós precisamos da sociedade, viver em conjunto com outras pessoas, O né? E ser as pessoas humano vão tomando. realmente precisa do outro, né? Está mais do que claro, provado, né? Um bebê, ele pode receber toda a amamentação, ele pode receber tudo que é necessário para ele, mas se ele não tiver o aconchego de pessoas, se ele não se vir num meio social, ele não consegue se desenvolver. Então, isso é muito importante a gente ressaltar. A Neilde parece que está com alguma dificuldade lá com a internet. A gente está aqui continuando a falar sobre esse tema. Todo vício esconde uma, todo vício esconde uma carência. Pode Gente, voltar, Neilde, tem problema não. Deu uma travadinha aqui, mas já voltamos. Com certeza. E nós queríamos agradecer. Vamos aqui falar, olha, começando aqui, Valdete Santos, Hermínio, Maria não Angélica, vamos S. desistir, não, porque esse tema é Francine, muito Diane, importante. nossa querida Muito companheira, importante. terapeuta também, É. Denise, Jacques, que estão aqui conosco, estão, e também Fertigotas Irrigação, que legal, ó, aqui da minha cidade, né? Então, pessoas que estão aqui nos prestigiando nesse momento. Nós agradecemos a sua presença. Obrigada por se dar esse tempo. Tem minha amiga Marta, que também está assistindo de casa, então é muito importante a gente ressaltar esse tema. Vamos lá, então, Nilde, continue seu pensamento. Sim. Então, voltou meu áudio? Sim, Que eu estou vendo com atraso sim. aqui. Tá. Não, tá tranquilo, tô te Então, ouvindo. durante a pandemia, eu insistia muito, eu falava, pessoa, você é um ser humano, você é um ser de vida. Então a gente precisa assim, de água, de luz, de pessoas. Se tem um estudo que comprova que nós somos a somatória daquelas pessoas que nós mais convivemos, que nós mais conversamos. Se você conversa com muitos adolescentes, o seu linguajar se torna mais de adolescente, com Isso. certos traquejos e gírias. Você conversa com Uhum. pessoas adultas, o seu tipo de diálogo é outro. Se você não conversa com ninguém, que diálogo que você vai ter? Né? Durante a pandemia, qual que era a conversa? As crianças autistas não conseguem mais falar, atrasaram mais no desenvolvimento, as crianças não estão conseguindo falar. E eu me questionava, mas os pais não conversam com essa criança em casa? Não, Exatamente. não diminuiu porque não vai para a escola. Não, olha, olha o buraco que você está criando na vida dessa criança, que depois vai ter dificuldade de relacionamento social e você vai culpar a pandemia. Não, a responsabilidade foi sua de não falar com o seu filho dentro de casa, de não conversar. Assim, É, tudo, se a gente for observar tudo, Janice, e quem está nos assistindo, vai perceber que não é da noite para o dia. de jeito Começa lá nenhum. atrás E com por isso a pequenos importância do comportamentos, pequenas autoconhecimento. situações que vão aumentando gradativamente. Isso. E daí a importância da gente ouvir falar, buscar esse conhecimento, porque é nessa hora que a gente vai perceber que vai dar um clique aqui dentro e eu vou identificar alguém. De repente, eu vou me analisar para ver se eu faço parte. Não, não é desse jeito. Mas ele pode se tornar, porque pode se desenvolver, né, Nilde? Então, é muito importante a gente ter essa parada, a gente fazer essa leitura com muito respeito, com muito cuidado, com muita amorosidade para com a sua história. Porque nós somos hoje resultado de tudo que vivemos. Então, nós vivemos momentos também difíceis, impactantes, alguns momentos traumáticos, mas nós vencemos. E por isso é importante a gente, como diz, olhar para trás e dizer: poxa, venci, consegui. Então, é importante mesmo a gente ter esse momento de reflexão. E outra coisa que chama bastante atenção, daí voltou. Uma coisa que chama bastante atenção é que após esse tempo aí que nós ficamos nesse isolamento social,
nós percebemos um aumento também bastante significativo das dependências, da dependência pela tecnologia e redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco, Neilde, dessa questão com relação à sua experiência nos consultórios e nas pessoas que procuram, como é que tem sido essa questão? É perceptível, não é? Sem som? Agora, voltou? Olha os problemas tecnológicos nos pegando. Voltou? Ótimo. Você ouviu minha pergunta? Bom, ela disse que vai sair, vai voltar. Mas você que está aqui conosco, coloca aí no chat. Vocês acham que as pessoas hoje estão mais envolvidas ou mais dependentes da tecnologia e das redes sociais? O que você acha, Salgado? Obrigada pela sua presença. Vocês acham que quem é que está mais envolvido, ou, desculpa, dependente da tecnologia e das redes sociais, não pode ficar sem o celular? Meu Deus, a internet caiu, olha aqui, eu fico doida. Né? Será que nós, vocês que estão aqui conosco, será que vocês estão passando por uma situação semelhante? Conhecem algum caso? Coloca aí. Nós estamos mais dependentes, né, Heloísa? Obrigada aí pela sua presença aqui conosco. Muito bem, vamos ver se a Neilde retorna. Ela já está voltando. Vamos ver aqui. Aí, voltou. Você está falando sobre Isso. as pessoas com vício celular, né? Tem casamentos acabando por vícios no celular de pessoas que não conseguem desconectar do celular. Se desconectou das pessoas, desconectou dos filhos, dos cônjuges, mas não consegue se desconectar do celular. E o excesso de dopamina, né? Manda mais dopamina, dopamina, dopamina. E rapidez, né? Ó, e o dedinho correndo. Eu faço uma pergunta para a Neilde, ela não me responde, eu já vou largando ela lá, vou atrás de outro, porque essa agitação, ela está externamente por causa da agitação que ela está interna. Ela só se exterioriza aquilo que acontece internamente, não é mesmo, Neilde? Exatamente, exatamente. Sem tirar uma vírgula do lugar. E essa compensação é necessária porque faltou alguma coisa lá e você foi se adaptando. Ou seja, eu preciso de aventura, de adrenalina, de emoção. Ah, isso aqui está ruim. Hoje em dia, até os vídeos precisam ser rápidos. As pessoas não querem mais parar para assistir uma live. Mas, às vezes, perdem um dia. É isso mesmo. Ela estava falando que as pessoas não conseguem assistir uma live, né, de 1 hora, por exemplo, mas perdem um dia inteiro assistindo uma série. Não consegue terminar um episódio e parar e ver o episódio no outro dia, né? E o que é interessante, eu estou aqui pensando, né, que quando eu via minhas meninas nesse comportamento, né, começava a assistir, enquanto não terminasse, não ficava quieta, né? Então eu falava, para que isso? Vamos mais devagar. E é incrível o tanto que isso acaba vindo para a gente como se fosse algo que pega, sabe? Alguma coisa nesse sentido. A Valdete está falando aqui que causa ansiedade. Nossa, está demorando demais. Meu Deus do céu, como que é isso, né? Exatamente. O seriado fica, né? Porque eu quero saber o que está acontecendo e eu vou atrás, né? Então, muito claro para todos nós que o que está acontecendo na minha casa, está acontecendo na sua casa, está acontecendo na casa de todo mundo. Resta saber como é que está a frequência, como é que a gente controla, como é que a gente consegue equilibrar. E a Valdete
acaba dizendo aqui a questão da angústia. Não é só ansiedade, porque a ansiedade em excesso me traz a angústia. Olha aí, tudo voltando para o vazio, Neilde. E ela novamente com um problema lá na... E aí, minha amiga? Vamos cumprimentar aqui a Sueli, que chegou por último. A Valciene está aí com a gente. Obrigada pela presença de todos vocês. Fiquem à vontade, podem fazer algum questionamento ou falar de alguma experiência no nosso chat. Coloque aí o que você está entendendo dessa live. Todo vício esconde uma carência. É importante a gente ressaltar que todos nós entramos nessa história, uns mais, uns menos. E é importante a gente entender em que ponto estamos. Entender em que ponto estamos, se nós estamos naquele momento de aqui, ali, lá na frente, se a coisa vai complicar. Uma coisa interessante é observar em que meio eu estou. O que as pessoas que estão ao meu lado estão fazendo? E eu estou fazendo como elas? Porque a identificação desse vício, ele é importante. Anda, conseguiu? Ainda não? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 35 milhões de pessoas no mundo sofrem com transtornos relacionados ao uso de substâncias. E essa mesma pesquisa da OMS diz que a solidão traz essa Tá travando para carência, está mim. travando, né? Essa carência é em função dessa carência emocional. E nos últimos anos também aumentou 35%. E às vezes a pessoa pode ouvir esse dado e achar, mas não é tão grande. 30% de aumento nos poucos anos, é bastante acelerado esse resultado. E esse resultado é em cima do uso das redes sociais. E aí, Neilde, o que você pode falar? Vamos lá, vamos lutar contra essa tecnologia que está levando algumas pessoas a se tornarem realmente viciadas, né? Não só viciadas, né? Mas ao ponto de adoecer, de pessoas também tirarem a própria vida. O que a gente vem observando? As pessoas elas estão encontrando algo que naquele momento, temporariamente, está saciando esse vácuo. Exatamente. Nós contamos aí com a paciência e o carinho de vocês com essa nossa dificuldade, né? Mas nós vamos vencer. Cliques, eu estou ganhando atenção. Não estou ganhando Oi, atenção aqui no tudo bem? presencial, mas no mundo virtual eu estou ganhando Não, muita eu estou atenção, só muitos pedindo um pouco de holofotes. As paciência para o pessoas nosso, usam as redes pro nosso sociais público aqui, para para viver essas aquelas vidas questões. praticamente Aproveitamos para cumprimentar e agradecer a instagramáveis. presença de Ana Luque. Obrigada pela presença. Fala aí, Nailde. Oi, Janice? Você falou alguma coisa? Gente, muito obrigada. Seja persistente conosco, porque aqui que não vem acontecendo só com a gente, né? Com Não, vários perfis que eu sigo que está acontecendo com recorrência. Então, assim, a gente vem percebendo essa questão muito grande da pessoa buscar algo que está naquele momento preenchendo, temporariamente sacia. Ou isso. seja, eu quero like, eu vou conseguir os likes. Ah, isso aqui, olha, atraiu o público, gostei. Eu tenho que mostrar meu corpo, eu tenho que mostrar que minha vida é assim, minha vida é assado. E as pessoas estão buscando cada vez mais aquilo que elas almejam. Atenção. Eu recebi atenção, está me satisfazendo, então eu quero mais atenção, mais atenção, mais atenção. Ah, eu vou fazer algo que gere muitas pessoas, como que faz isso?
Então, eu vou mostrar para as pessoas essa vida aqui maravilhosa, com uma mansão, com fortuna. As pessoas vão atrás de mim porque eu quero a fama. Eu quero ser vista, eu quero ser notada como eu nunca fui. Se na minha infância, lá atrás, não me perceberam, e eu vou fazer acontecer, eu vou continuar com isso, porque agora eu tenho o que eu tanto queria. Aquele vazio, aquela ausência suprida neste momento. E quanto mais eu tenho, mais eu quero. E é nessas pequenas coisas que o vício vai aumentando. E aquele vazio precisa ser preenchido. Isso. Conhecem alguém assim? Será que alguém coloca aí alguma pessoa que você conheça que tenha esse comportamento de querer sempre? Eu estava fazendo uma pesquisa, estudos, né, sobre esse tema, e eu gosto de buscar dados, eu gosto de buscar informações em universidades, jornais específicos, e o Jornal de Medicina trouxe, inclusive, uma tese falando sobre essa mudança comportamental dos médicos que estão passando por cima de padrões e questões de sigilo e ética para poder colocar ali ao vivo a cirurgia que estão realizando, o procedimento que estão fazendo, o comentário do paciente na hora que está acontecendo. Por quê? Porque isso traz like, isso traz engajamento. Isso também, para algumas pessoas, traz certa vantagem financeira. E é como você falou, eu quero e eu consegui mais, eu quero é mais, e eu vou aumentando, eu quero essa subida, essa ascensão é importante. Olha, a minha voz está aumentando, vai crescendo porque alguma coisa vai fazendo crescer aqui dentro, né? E nesse estudo, eu queria até que perguntar para você, se por um acaso você se lembra, Neilde, o que aconteceu há quase 3 anos, no dia 4 de outubro. Se eu não tivesse lido isso aqui, lembrado, eu não teria me lembrado. Mas quem sabe você se lembra, né? Ou alguém aí que está conosco. O que aconteceu no mundo, no dia 4 de outubro de 2021? Aí, ó, falta pouco mais de um mês para inteirar os 3 anos completos. Você vai Não lembrar, lembro. teve um apagão tecnológico. Ai, gente. 7 horas. 7 longas, enormes horas para algumas pessoas. E aí, eu gosto dos números. Eu acho que nos números a gente percebe o corpo de quantas pessoas se sentiram impactadas. No Facebook, Janice, só um dois. adendo. Só um adendo. No WhatsApp, ou pessoas, empresas processaram o WhatsApp porque tiveram perdas nos seus negócios. Sim, com Só o Telegram estava certeza. funcionando. Exatamente. Teve essa questão e tudo mais. O nosso lado agora é como que as pessoas, principalmente as pessoas dependentes dessa tecnologia, mas dependentes de um nível hard mesmo, né? De não conseguirem atravessar esse momento. As empresas, as pessoas que estavam trabalhando, até um momento de reflexão. Peraí, e se acontecer alguma coisa e der um boom pior ainda, e não for só 7 horas, for um dia inteiro, como acontecem tragédias. Mas olha, 2 bilhões 850 milhões de pessoas só no Facebook. 2 bilhões no WhatsApp naquela época, hoje seria maior esse número, e no Instagram, quase 1,5 bilhão de pessoas. E, de acordo com a Universidade do Rio de Janeiro, um psiquiatra fazendo uma análise, ele disse assim, que hoje são 488 milhões de pessoas que impactaram com esse movimento, com esse apagão, que sofreram com isso, e aí ele fala uma frase muito pesada: a internet é a nova cocaína. E depois ele acrescenta que ela é buscada porque ela traz prazer artificial. Excesso de dopamina. Muitas Exatamente. pessoas que trabalhavam com as redes sociais
sofreram muito, porque como que eu vou postar a minha vida? Como que eu vou fazer os meus stories se movimentarem? Como que as pessoas vão me ver se eu não estou nas redes sociais? E aí tem aquele bendito lema, né? Quem não é visto, não Não é é lembrado. lembrado. E as pessoas É, mas que não, trabalham não é um não precisam. visto o resto da vida, não é uma parada, é justamente aquilo que algumas pessoas aqui já comentaram, traz ansiedade, traz angústia, traz o que... Por quê? Porque é em cima do futuro, eu Desespero. sei que vai acontecer medo, né? Então, realmente, são buracos vazios que estão lá dentro e que eles vêm em função desse vício. Quando a gente fala em vício, a gente também tem que perceber que algumas questões eu só gosto de trabalhar muito, eu só trabalho 16 horas por dia. E lógico, né? Eu começo, sei lá que hora da manhã, 6, 7 horas da manhã, eu só vou até as 8, 10 horas, né? E desconsidero o longo trajeto de casa. Chega em casa, já não vê filho, o filho já está dormindo. O relacionamento familiar fica desgastado, o relacionamento conjugal social nem se fala, porque quem é que chega em casa 10, 11 horas da noite consegue estar animado? Vamos no aniversário? Ah, mas chega lá que hora? Já acabou a festa, né? Vamos nisso, naquilo, ou então é aniversário de mamãe, da minha sobrinha. Ah, vão vocês que depois eu vou. E a pessoa não consegue, porque o corpo também acaba reclamando. Ou seja, é uma seta que liga para outra, que liga para outra, né? Porque uma coisa vai implicando num outro comportamento e mas eu só trabalho muito, você sabe por quê? Porque eu tenho que pagar as contas, porque eu tenho que oferecer isso para minha família, porque isso, porque aquilo. Não sou viciado. E eu me lembro quando eu aprendi o termo workaholic, eu fiquei impactada porque eu falei assim, gente, mas já pensou uma palavra que surge, foi inventada em função de um comportamento que foi criado, porque ele não existia, né? Então, na época eu era menina e eu achei assim, será que um dia eu vou falar esse termo? Eu vou falar que eu conheço um workaholic? Porque isso era muito distante, Neilde. Eu conheci o termo num texto em inglês, né? Achei assim lindo, porque né, sempre fui aluna e professora de inglês, né? E de repente o termo passa a fazer parte da vida da gente. E eu vou te dizer que algumas pessoas falaram para mim mesma com certo orgulho. Ah, porque eu sou workaholic. Já viu, né? Exatamente, exatamente. E isso é sério, porque Grave. as consequências disso, elas já estão aqui, eu não estou vendo, mas elas podem chegar lá na ponta, lá na frente, e acontecerem coisas e você falar assim, como assim? Como? Eu não tinha visto, ou então, mas estava nesse nível, coisas desse sentido. E olha, quem está sendo workaholic não percebe. Não. Não apenas quem é workaholic, né? Quem tem vícios, por exemplo, a pessoa que come muito. Eu assisti um vídeo, Trabalha. Porque, olha, tá vendo que essa pessoa. Gente, tá todo mundo me mandando um monte de coisa. Eu coloquei aqui no modo não perturbe e tá travando. Mas vamos lá, tem muitas pessoas que acham bonito, mas perdem os filhos crescendo, perdem oportunidades no casamento, perdem oportunidades de estar junto com amigos, de anotações do lado da cama. Porque tive uma ideia do trabalho, eu preciso anotar. Eu não posso perder isso, eu não posso perder essa oportunidade, eu tenho que ter esse dinheiro. E ela nunca pensou o que está por trás disso. Vou te contar uma coisa: não é tão simples atender pessoas workaholics. porque a vida é Porque para tão ela, direcionada na que a mentalidade dela, pessoa. como assim eu, né, como assim
eu não vou trabalhar? Como assim eu vou deixar faltar para a minha família? Como assim eu não vou... Se faltar férias, a pessoa não tira férias nunca, porque a cabeça dela está trabalhando, ela sai para as férias pensando no trabalho, quando ela voltar, se perdeu alguma coisa, quais oportunidades que ela deixou de aproveitar. E não aproveitar o melhor, estar ali com a família, com os amigos, uma semana, 15 dias de férias que seja. É isso mesmo. E o que é importante a gente salientar é que a pessoa não se tornou um workaholic, por exemplo, em uma semana, em um mês, né? Ela foi aumentando gradativamente. O horário dela chegar em casa antes era aquele emprego até era satisfatório, e de repente eu tive a oportunidade de melhorar, e nessa melhora implicava, isso acontece, né? Você tem que trabalhar, né? Eu não quero me denominar workaholic na minha vida, não, mas eu tive uma orientação no sentido de trabalhar. Eu trabalhei minha vida inteira, entre aspas, né, em os 3 períodos. Eu sempre dizia, nem todas as manhãs, nem todas as tardes, nem todas as noites, mas sempre tendo que deixar aquele espaço, porque se a escola chamasse para fazer uma reunião, para fazer um curso, para assistir uma palestra, você tinha que estar disponível, né? Então, aquela coisa de férias de um mês, que todo trabalhador tem, né? Eu, como professora, nunca tive, porque julho nunca foi um mês, né? Dezembro também a gente não pega, porque começa o mês de dezembro trabalhando. E o mês de janeiro antes de começar as aulas, você tem que voltar para a escola para poder fazer os estudos. Então, dá ali algum tempo, a gente tem descanso, mas aquela coisa de vai pro seu lazer e volta daqui 30 dias, muito difícil. Eu vim ter essas férias pela primeira vez depois que eu me aposentei, sabe? Porque eu fui trabalhar num outro local que era bater o ponto, né? De 8 às 18, mas aí que eu fui. E foi muito interessante. Eu falei, gente, eu tenho um mês, eu faço o que eu quiser. Eu não tenho que voltar para a reunião, eu não tenho que... aproveita que você está de férias e cria apostilas novas, entendeu? Então, é, por- mas é o que eu estou falando. Eu não quero me sentir que eu tenha sido um workaholic, embora eu trabalhasse bastante. Não eram 16 horas por dia, mas era tudo. E larga tudo por conta do trabalho, né? Você E larga você família, você sabia? larga neném. Exatamente. Você larga criança, você larga o lazer, você larga tudo, né? E vai Você tendo sabia o que dificuldade. fazer nesses 30 dias de férias, Janice? Eu não entendi o início da pergunta. Nessa primeira oportunidade, agora eu vou ter 30 dias de férias, direto. Você sabia o que você ia fazer? Não, eu não sabia, porque eu nunca tinha tido, então eu falei assim, é, eu fiquei assim, do jeito que eu tô agora. O que que eu faço? Mas você sabe o que que eu fiz a primeira vez? Eu comprei uma passagem para São Paulo num bate e volta, fui com o pessoal que faz compras lá e falei assim, eu tinha vontade de conhecer a loucura desse pessoal que faz isso. Eles vão de noite, passa a noite no ônibus, chega lá, sei lá que hora, né? Aí passa o dia inteiro fazendo compra, chega de tardezinha, entra no ônibus, volta no outro dia, já vai para a loja, etiqueta, já começa a ligar, já começa a vender. Aí eu falei assim, Jesus, que loucura que é isso? E eu fui ver. Eu fui ver e fiquei horrorizada, porque eu cheguei, era 4 horas da manhã. Eu falei, o que que eu vou fazer 4 da manhã? As lojas já abertas. Eu falei, que mundo é esse? Aí eu fui tomar café, te contar só esse fato, Neide. Eu fui tomar café e eu virei pro moço e falei assim, mas que hora que você começou a trabalhar? Ele falou assim, 2. Eu falei, 2 da tarde? Ele, não, 2 da manhã. Aí eu falei assim, como que é isso? Que hora que você dorme? Ele falou, o dia que eu durmo, o dia que eu durmo é no período da tarde, porque tem casa, tem criança. Então, assim, foi só um passeizinho que eu fiz e foi super importante para conhecimento humano, para ver as pessoas, para entender a história do outro e compreender que uma pessoa numa situação dessa, ela tem
entre aspas, toda a razão de uma hora não conseguir falar o que ela precisa falar, não ter aquela resposta rápida com relação àquela necessidade que ela precisa ter. Ela tem que, o filho, a filha chega em casa com um questionamento, com uma dúvida, ou com fazendo um comentário, e a mãe ou o pai, eles têm que se pronunciar, que isso é errado, ou então não pode, ou então tá tudo bem, mas vamos conversar sobre isso. E às vezes ele não consegue, por quê? Tá cansado. Não é só o corpo que está cansado, a mente está Amém. cansada. Eu já não consigo lembrar. Aliás, você falou comigo? Você me pediu alguma coisa? E às vezes a gente não consegue perceber o vício, mas isso a gente percebe, não percebe, Neilde? Tô ficando devagar, tô ficando esquecida, tô ficando, não sei, eu tô buscando isolamento social e não estou percebendo que o que está me levando Insônia. é justamente um comportamento viciante. Exato. Insônia. Sempre tem algum sinal de alerta que nós tendemos a ignorar. Sempre Isso. ignoramos. Às vezes é um filho chamando e você não está com disposição, bro. É uma reunião que você marcou e você acaba esquecendo, porque a sobrecarga mental, ela vai descarregar aonde? No corpo. E o corpo diz o quê? Olha, não está legal. Para, a mente já tá piscando os alertas ali, tá com farol na sua cara e a pessoa não consegue enxergar, é como se aquela luz forte a cegasse. Não tem, a pessoa não consegue ter respaldo para nada. E assim, às vezes ela não consegue nem se sentir culpada, porque ela não percebeu. E quando ela consegue se sentir culpada, aí já está num grau de adoecimento muito, digamos, severo. Porque ali ela vai começar a achar que tudo foi culpa dela. Onde que eu estava que eu não percebi? Como que as coisas aconteceram na minha vida que eu não notei? O tempo passou assim tão rápido. E onde que eu estava? É como se ela estivesse desconectada da realidade, em outro planeta. E de fato está um pouco desconectada da realidade. Que ela está vendo uma realidade paralela, não é nem a realidade dela. Uma pessoa que tem a compulsão no trabalho, a pessoa que tem a compulsão na bebida, nas drogas, nos jogos, seja onde for, ela sempre está em desconexão com a própria realidade. É como se fosse uma fuga. É isso mesmo, né? Mas eu não quero pensar sobre isso, não, sabe? Porque isso machuca muito. E é isso que acontece, né? A gente não fala sobre isso. A gente, quando alguém vem e conversa com a gente desse jeito, e eu me vejo nessa situação, eu consigo identificar que eu preciso observar mais o que está acontecendo comigo para eu mudar, porque eu estou vendo os prejuízos que o meu sofrimento está perceptível. Eu lembro da frase de alguém que me chamou a atenção no sentido de acorda, Janice, você não está percebendo que você está fazendo isso? Olha aqui, antes estava assim, agora você está assado, né? De repente, por causa desse vício, a gente vai criando hábitos e aí a gente se esbarra nas crenças. Ah, mas na nossa família todo mundo trabalha desse tanto. Na nossa família todo mundo come muito. Você viu? Olha, você não viu minha bisavó, já não tem foto dela para mostrar, mas bisavó tinha uns cento e não sei quantos quilos. Minha avó, meu avô, meu tio fulano, meu primo, minha mãe. Então, tá tudo normal. E não tem nada normal, não tem nada normal, né? Porque o excesso, a compulsão de qualquer coisa, ela se torna viciante. Então, eu tenho que identificar e fazer alguma coisa. Neilde, eu estou aqui pensando sobre tudo isso, nós estamos falando sobre essas dores, mas no caso eu estou me sentindo assim, tem jeito para mim? Eu preciso mudar, mas você sabe, a vida inteira foi desse jeito. Como é que eu mudo? Você acha que há como? Tem como? Fala para mim. Eu Fala para nós. acredito. Eu, assim como você, né, Janice, nós Sim. acreditamos que só não tem jeito para a gente tratar pessoas mortas que não é a nossa área. Não, Mas de enquanto a jeito pessoa nenhum. estiver viva, Isso. enquanto a pessoa
está viva, nós conseguimos cuidar, nós conseguimos olhar. A terapia, gente, é aquele bálsamo. Sabe a passagem do bom samaritano? Que ele achou aquele homem lá caído, machucado. Ele foi lá, limpou aquela ferida, colocou um bálsamo, levou para uma hospedaria, falou: cuidem dele, estou deixando aqui um, né? E terminem de cuidar. Ali, nós até certo ponto, somos, às vezes, aquele bom samaritano que vai cuidar daquelas coisas, vai limpar, que vai colocar o bálsamo. E você vai precisar terminar de deixar o seu processo acontecer, né? É muito possível. A Silvia perguntou aqui, né? E quando você come e não consegue engordar? Mas você quer engordar? Porque o engordar tem uma função no corpo da pessoa, né? Ela tem 3 funções o engordar, né? Proteção, força e destaque. Se você não engorda, aí a gente vai olhar para a glândula do tempo, né? E é outra questão ali da tireoide. Então, depende de cada caso. Silvia, cada pessoa tem uma história. Por mais que muitas coisas sejam em comum, né? Tenhamos situações em comum que nos une, que faz com que nós nos encontremos, tem situações que são muito particulares. A sua é só sua. O que vai descobrir por que você não engorda? Por que você come e emagrece, né? Ou se mantém magra? É só olhando para a sua individualidade, para a sua história. Eu acho que você é conhecida da Genice, né? Não. Pode ser, Eu pode ser. eu não conheço, Silvia. Então, se faz sentido para você, marca um horário aí para fazer um atendimento com a Janice para ela olhar para essas questões com cautela, porque você vai, né? A gente olha para aquela realidade, ou seja, eu como, mas por que eu preciso comer? E por que eu não vou engordar? Por que meu sistema digestivo tem que trabalhar tão rapidamente? Trabalhar tanto, meu corpo não pode deixar o meu corpo reter, né? Eu não posso reter essa gordura, esse alimento, eu não posso. Tem que emagrecer, ele tem que trabalhar o tempo todo. O que será que o seu corpo está comunicando? É, é, é muito importante essa Acho parada que e a gente sentar, isso, a gente sentar e conversar sobre isso, né? A Silvia está dizendo que me segue, continua seguindo, querida, e qualquer coisa nós estamos aqui. E eu queria levar a questão não só da Silvia, que diz que não consegue engordar, mas o contrário, que a gente escuta muito mais, né? Por não que que consegue eu não consigo emagrecer. emagrecer? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, né? Então, atrás de toda a história tem algo que aconteceu, que deixou um vazio, que deixou uma situação que pode ser uma situação traumática, que pode ser que traz uma angústia, e isso a gente tem que fazer investigação e pesquisar, porque muitas vezes ela não está no nosso consciente, de jeito nenhum, ela está lá atrás, muito bem escondidinha, mas ela existe, porque ela aconteceu. Ela aconteceu tanto que marcou tanto que o organismo entendeu. Bom, aconteceu isso significa isso, e por causa disso eu não vou engordar mais, eu não vou emagrecer mais. Eu acredito, é o corpo falando, eu acredito que tem que ser assim, que não vai ser assado, e que usa uma frase que eu odeio, nunca mais vai ser diferente. E às vezes a gente escuta isso, inclusive de profissionais da saúde, né, que dizem, olha, seu caso não tem jeito, você já tentou, você já fez, então acabou, não tem mais o que fazer, né? É muito Não ruim, tem porque para cura? Como tudo assim? tem solução. Justamente. E a metodologia que nós trabalhamos, o MPC, esse método de procurar cicatrizes, as cicatrizes existem. É o meu comportamento, é o meu vício, é a minha dificuldade aqui ou ali para fazer ou As para minhas crenças as minhas limitantes. crenças. Exatamente. E aí a gente vai, então, entender tudo isso, ressignificar, dar um novo olhar para essa situação e que é o positivar e cicatrizar. Por quê? Porque a história aconteceu. Ela não vai deixar de acontecer. Ela não fecha os olhos, pronto,
não existe mais, não. Isso não tem jeito. Pés no chão, mas é possível sim a gente procurar entender o significado e, e fazer essa transformação. Isso é muito importante. E mais ainda que importante, gente, é necessário. Porque quando eu me conheço, quando eu sei das minhas capacidades, fica muito mais fácil para eu assumir posicionamento, para eu dar respostas, para eu tomar decisões, para perceber a vida de forma mais leve. Ai, Jesus, e quem não quer leveza na vida, né? Quem é que não quer essa tranquilidade, né? Quem é que não quer poder fazer o que precisa, do jeito que precisa, mas com leveza, com tranquilidade? Problemas sempre fazem parte da nossa história. A questão não é que eles não vão mais existir, mas a forma de encará-los, a forma de compreendê-los vai mudar. E essa forma não apenas de compreender e encarar os problemas, mas a mim mesma. Porque eu acredito que todos vocês que estão aqui conosco, em determinado momento da vida, vocês passaram por uma situação e tiveram uma reação. Tempos depois, ou mais tempo, ou menos tempo, vocês passaram por uma situação semelhante e não tiveram o mesmo comportamento, vocês agiram de forma diferente, né? Então, é muito importante quando a gente traz isso à tona, porque é o que acontece na realidade nesse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Não é mesmo, Neilde? Você está sem som. Faz o seguinte, desliga seu som e liga de novo. Ou liga e desliga, não sei. Voltou. Obrigada, Silvia. Você, gratidão a você também. Voltou, pode falar. Exatamente. É um processo único, né? Voltou agora? Ai, Ah, gente. não estamos, pode falar. Preciso aprender esses macetes dele, né, gente? Que é isso? Mas assim, a gente lembrar, né, que ninguém caminha sozinha, né? Nós terapeutas estamos ali para caminhar junto com a pessoa. E nós vamos olhar com outros olhos, porque realmente são outros olhos. Batida e se perdeu o sentido. Nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro, porque nós não o sapato do outro, nós não andamos os passos do outro. Nós conseguimos nos doer com a dor do outro, né? Nos compadecer da dor do outro. Então é aquele desafio mesmo. Eu quero olhar para as minhas dores, para os meus vazios, para as minhas carências, para aquelas ausências. Se você não resolveu o seu passado, sinto muito, não resolveu foi nada. Olhe para o passado agora no presente, dê um novo significado, olhe com esse olhar maduro que você tem agora, para que as coisas comecem a acontecer também. Peraí, eu tenho uma compulsão aqui, eu tenho necessidade disso. Então, deixa eu olhar para essa situação agora, para que eu possa mudar isso na minha história. E aí você faz seu futuro diferente, porque você olhou para o seu passado com carinho, deu um novo sentido para ele e o seu Exatamente. futuro pode ser É melhor. muito importante, e nós temos aí a Jéssica também, que é a nossa colega terapeuta, que está conosco aí, e ela compreende bem essa questão de dar esse novo significado, porque isso não acontece uma única vez e nem numa única situação, apenas com relação a algo específico. Acontece o tempo todo, nós estamos constantemente passando por experiências de vida diferentes que nos exige determinado comportamento, determinada atitude. E a gente tem que entender que, mesmo sendo ruim,
mesmo uma situação sendo difícil, tudo nos vem trazer um ensinamento. E é importante a gente trazer isso para a gente no sentido de o que é que essa situação está me ensinando? O que esse vício está me ensinando? Essa compulsão, eu não sei parar, eu vou e compro, vivo devendo Deus e o mundo, né? Eu pego um cartão, pago com o outro cartão, eu tenho uma dificuldade financeira, mas eu não deixo de aproveitar a promoção, né? Sabe? Porque é muito importante a gente ter outra blusa branca, a gente comprar uma outra coisa, e a gente vive atrás de desculpas e justificativas, mas é importante sim a gente parar, analisar, perceber e fazer uma mudança nisso daí. É possível, é necessário, já aconteceu, acontece ainda comigo, claro, e vai continuar acontecendo, porque a gente fica nesse processo de ser cada dia melhor, de conseguir perceber Não consegue nem mais fazer as empréstimo em questões. banco, né? Não, de jeito nenhum. É muito complexo mesmo, né? Então, o que é que essas dificuldades estão me ensinando? Elas estão me ensinando que se eu preciso ser vista, como a Neilde comentou antes, né? Eu preciso ser é, percebida pelas pessoas, né? Assim eu me sinto valorizada. O que está por trás? Uma falta, uma carência. Alguém não me valorizou. Na minha infância não fui valorizada. Na escola eu sofri tanto bullying que até hoje eu não consigo apresentar trabalho em público, na frente. Eu não consigo buscar um emprego melhor porque eu tenho medo de falar com as pessoas. Ou seja, é uma coisa que impacta na outra e que vai me impedindo de desenvolver, de poder dar passos para a minha melhor versão, né? Que tem sido uma expressão bastante usada, mas verdadeira. Graças a Deus, essa Janice de hoje não é a Janice de 2 anos atrás, de 10 anos, de 30 anos atrás, né? Graças a Deus, a gente pensa diferente, a gente percebe a situação de forma diferente. A reflexão, ela vem para nos trazer esse ressignificado, esse novo olhar, porque tudo pode ser mudado e você tem dentro de si tudo que você precisa para poder fazer essa mudança, mas precisa de alguém que auxilie. Por isso, a nossa proposta é trazer até você essa reflexão e dizer: você está passando por um momento assim? Entre em contato com a gente, veja a possibilidade de conversar, pelo menos para analisar. Gostei, não gostei, me identifiquei, faz sentido, não faz? Vocês que estão conosco, vocês estão sentindo sentido nisso que tudo está sendo falado? Interajo conosco, pessoas. Isso. Pois é, Neilde, eu acho que a gente já está chegando, ó, já fechamos 1 hora aqui de conversa, né? E entre tapas e beijos com a internet, Internet. né? Indo e voltando, mas fazendo a coisa acontecer. Isso, Silvia, total sentido. Gente, Ai, que bom. como é legal a gente sentir aqui, olha que abertura, olha leve. Não, eu vou ter que beber água de novo, sabe? Porque a água, ela dá esse sentido, né? Eu tô renovando quem eu sou por dentro, eu tô limpando, porque o que é limpo, o que é bom, o que está novo, entra. E depois aquilo que não presta, aquilo que não preciso, aquilo que já está sujo, sai. E é assim, então, quando a gente se abre para o autoconhecimento, para possibilidades de mudança. Neilde, gente, Neilde é terapeuta e psicóloga, ela tem uma atuação incrível numa área bastante desafiadora, que é a questão da falta do valor da pessoa humana, né? A pessoa que acaba querendo tirar a própria Estou vida. aqui. Então, ela tem um trabalho muito sério e bastante reflexivo, profundo e humano. Então, além disso, ela atende de forma
virtual, né, Neilde? Conta um pouquinho para a gente, se apresenta nesse sentido aí, para a gente já ir direcionando para o nosso finalmente. Sim, então, brevemente, além de psicóloga, também sou terapeuta integrativa do método Procure Cicatrizes. Eu atendo especificamente, neste momento, só virtual, só online. Então, qualquer pessoa que tem demanda de tentativa, ideação de suicídio, depressão, aquela depressão que o médico falou para você que não tem cura, que não tem mais o que fazer, crônica, nós podemos buscar a raiz emocional, trazer uma melhora significativa na sua vida. E eu não vou prometer cura para ninguém, porque isso depende mais de você do que de mim. Exatamente. E o meu foco esse é ajudar as pessoas a encontrarem novamente sentido na vida, porque é bom demais viver. É bom demais viver. E se você perder sentido, por favor, busque ajuda. Busque ajuda. Não apenas nesse mês de setembro, gente. O ano inteiro, qualquer momento que você precisar, busque ajuda, porque vale a pena viver. Sentido. Exatamente. A colher ali do meu e além de valer a pena viver, né, Hilde? Vale a pena viver bem. Viver tendo leveza, tranquilidade, equilíbrio, né? Porque as coisas vão estar aqui, ó. A gente vai estar lutando, mas aqui, peraí, desse reduto, desse espaço, cuido eu. E cuido bem. Exato. Mas sobreviver. E eu falava assim, você não precisa sobreviver, você pode viver. Viver bem. Ó, quem acordou agora, aguentou 1 hora de live. Muito bem. Muito obrigada por mim. Eu ficaria aqui horas e horas. Já falei para você que eu amo te escutar. Sua voz é muito, muito gostosa. Eu gosto de escutar você falando. Você não tem noção. Obrigada, querida. Quero te agradecer aí pela sua presença, por estar nesse bate-papo gostoso, que não apenas com todas as pessoas que estão aqui conosco, com quem vai nos assistir depois, uma reflexão muito bom, né? E para a gente também, né? A gente se fortalece, a gente se abraça nessa certeza da nossa missão, transformar vidas. Nossa vida sendo transformada, outras pessoas ao nosso redor tendo também suas vidas transformadas. Então, querida, muito obrigada novamente pela sua presença. Vai cuidar aí da Miriam. E aí a gente se fala numa outra situação e numa outra live. Muitíssimo obrigada. Eu vou te mandar aí o link para você colocar lá, né? E se alguém puder tirar uma foto, eu estou distante aqui do celular, tirar uma foto nossa, às vezes você consegue, Nilde. Se a Jéssica ainda estiver aí, Jéssica, manda para a gente também, tira a foto e manda, e mais alguém, que você mesma, viu, Silvia? Aí você manda lá no meu direct, se puder. Então, a gente agradece e numa próxima oportunidade estaremos juntas novamente. Muitíssimo obrigada a todos vocês e reflitamos, sigamos refletindo. Todo vício esconde uma carência. E eu? Será que eu tenho algum vazio para poder estar buscando algo, um comportamento que precise, que mereça um novo olhar? Se for, é só falar com a gente, tá bom? Ó, o arroba meu, Janice Gondim Terapeuta, e o arroba da Neilde, neilde.oficial. E qualquer coisa, nós estamos. Jéssica vai tirar foto. Não está ainda. Ai. O registro é essencial. Crianças, amigos, colegas, muito, muito, muito obrigada. Um grande abraço e até a próxima.